irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 13 de abril, nós nos encontramos para mais um pacto de oração, esse tempo precioso que nós passamos diante de Deus em adoração, em reflexão na sua palavra e também em oração. Tenho certeza que você tem acompanhado os nossos cultos de terça-feira, colocando diante de Deus os seus pedidos de oração, as suas necessidades, na certeza de que Deus tem sempre o melhor para nós. Então quero convidar você a orar junto comigo agora, para nós iniciarmos esse tempo que vamos passar na presença de Deus. Pai bendito, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, porque temos a convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está presente em nossas vidas nessa hora, para receber o nosso louvor, para ouvir a nossa oração e para falar aos nossos corações através da Tua palavra. Deus bendito, que o Teu Santo Espírito esteja atuando em nossos corações, na nossa mente, ó Deus, para que a Tua palavra encontre um lugar em nossas vidas, gerando em nós, ó Pai, transformações necessárias, gerando em nós a Tua vida, ó Pai, e que cada minuto que vamos passar na Tua presença seja de grande valia para as nossas vidas, ó Pai, e que o Teu coração se alegre das nossas vidas, deste tempo que entregamos as nossas vidas para Ti, ó Deus. Se conosco, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, uma canção que eu ouço muito na minha casa, junto com a Manuela. A Manuela gosta muito de música e ela escuta sempre essa música da Yasmin Veríssimo, chama Ao Ouvir. Essa canção é de autoria da Yasmin, é uma criança, uma menina, e já é uma menina muito usada por Deus com o dom da criação de músicas, né? Ela é uma poetisa e baseado no texto que nós vamos refletir hoje, que é o texto de Jesus encontrando o cego Bartimeu na estrada de Jericó e curando o Bartimeu da sua cegueira. Essa música é baseada nesse texto, e a Yasmin foi inspirada por Deus a compor essa canção, e a Manuela gosta muito dessa música, e eu quero entoar essa música com você hoje, tá? Vamos cantar então. Você provavelmente não conhece a música, mas quero louvar a Deus com você, junto com ela, porque eu creio que essa música glorifica muito o nome de Deus e ela diz muito a respeito da nossa reflexão de hoje também, tá? Se você não souber, provavelmente você não conhece essa canção, deixa a mensagem dela tocar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Sentado à beira da estrada, eu ouço a Tua voz anunciar. Tuas palavras me dizem que com a fé eu posso enxergar, mas eu sou fraco, preciso de um milagre em mim. Eu quero Te ver, largo tudo para Te seguir. Ao ouvir a Tua voz, o Teu poder eu senti, e chamei pelo Teu nome assim. Jesus, eu Te amo, tenha compaixão de mim, me faz enxergar. Sentado à beira da estrada, eu ouço a Tua voz anunciar. Tuas palavras me dizem que com a fé eu posso enxergar,
mas eu sou fraco, preciso de um milagre em mim. Eu quero te ver, largo tudo para te seguir. Ao ouvir a tua voz, o teu poder eu senti, e chamei pelo teu nome assim. Jesus, eu te amo, tenha compaixão de mim, me faz enxergar. Ao ouvir a tua voz, o teu poder eu senti, e chamei pelo teu nome assim. Jesus, eu te amo, tenha compaixão de mim, me faz enxergar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. O texto da nossa reflexão de hoje é Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o 52. Um texto que eu tenho certeza que você conhece muito bem, que é a cura do cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, do versículo 56 até o 52, diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Jesus estava na região da Judeia e caminhava para Jerusalém. Durante o trajeto ele passou por Jericó. A multidão que seguia Jesus vinha fazendo um grande barulho, e provavelmente eles falavam alto a respeito de Jesus, de tal forma que o cego Bartimeu, que pedia esmolas na entrada da cidade, ouviu aquele barulho. E ao ouvir o barulho, ao ouvir os rumores, ele começou a gritar, na esperança de que Jesus o ouvisse. O problema é que as pessoas mandavam que ele ficasse quieto. As pessoas não queriam que ele gritasse, que ele importunasse Jesus. Então mandavam a todo momento que ele se calasse, que ele ficasse na dele. Mas para o espanto da multidão, e talvez para o espanto do próprio Bartimeu, Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Você deve ter percebido pelo texto que nós lemos que Bartimeu era um mendigo. Ele não tinha nenhum mérito, ele não tinha nenhum atrativo para que Jesus, enquanto homem, se interessasse por ele, tivesse algum interesse qualquer por ele. Bartimeu era, aos olhos da sociedade, um insignificante. Aos olhos do mundo, era um zero à esquerda, um Zé Ninguém. Mas Jesus parou e curou a cegueira daquele homem.
Jesus se importou com uma pessoa miserável como aquele cego. Meu irmão, minha irmã, Jesus poderia muito bem ter continuado a viagem sem dar qualquer atenção para Bartimeu. Tanta gente gritava, tanta gente pedia milagres. Por que ouvir a voz de um homem como aquele? Por que parar? Por que atrasar a viagem por causa de um sujeito como aquele? Mas com certeza, meu irmão, minha irmã, Jesus não escutou simplesmente os gritos de um mendigo, os gritos de um cego. Jesus escutou sobretudo a fé que dava força para aqueles gritos. Jesus escutou sobretudo a fé implícita no desespero de um homem que poderia estar perdendo a única chance da sua vida para ser curado, se ele não estivesse gritando tão alto como estava gritando. Bartimeu importunou o Senhor, ele incomodou o Senhor, ele insistiu num passo de fé e foi abençoado. O mais maravilhoso, meu irmão, nessa história toda, é que Jesus não curou apenas a cegueira dos olhos daquele homem. Jesus curou também a cegueira da sua alma. Aquele que antes era cego e mendigo, passou a ser um discípulo e seguidor de Jesus. Agora, o que essa história tem a ver com a gente? O que essa história tem a nos ensinar? Uma coisa que eu já disse é que Bartimeu, por ser cego e mendigo, era um miserável. A miséria o cercava de todos os lados, de todas as formas, em todas as áreas da sua vida. Ele não tinha nada de bom para oferecer para Jesus. Ele não possuía nenhum atrativo. Ele era um insignificante. Ele era um sem valor. Ele era um sem importância. E ele próprio reconhecia isso, tanto que nos seus gritos ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. Ele sabia do seu estado, ele sabia da sua insignificância, principalmente aos olhos da sociedade. E sabe, meu irmão, minha irmã, por causa do nosso pecado, nós também somos miseráveis. Por causa do nosso pecado, nós também somos insignificantes. O apóstolo Paulo disse exatamente isso lá em Romanos capítulo 7, versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava querendo mostrar que o pecado nos torna miseráveis, pessoas sem nenhum atrativo para Deus. Constantemente estamos pecando e fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. Porém, assim como Jesus atendeu o cego, Deus também nos oferece a sua misericórdia. Deus também nos abençoa no decorrer das nossas vidas. A palavra de Deus é maravilhosa e nos mostra que Deus nos amou antes mesmo de nos entregarmos a Ele, antes mesmo de entregarmos a nossa vida a Ele. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mesmo antes de você e eu pensarmos em amar a Deus um dia, Deus já nos amava. Olha que coisa maravilhosa. O pecado realmente nos torna miseráveis, mas Deus nos deu o seu Filho Jesus, que morreu na cruz, e é o sangue de Jesus que acaba com toda a nossa miserabilidade, com toda a nossa insignificância.
E aí, se o pecado nos torna insignificantes, o sangue de Jesus nos torna as pessoas mais importantes para Deus. E é por isso que eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, você é importante para Deus. Por mais que o pecado tenha nos tornado seres miseráveis, seres insignificantes, em Cristo Jesus, nós fomos transformados em pessoas importantes para Deus. Agora veja um detalhe: o cego Bartimeu não ficou quietinho lá no canto dele, passivamente, esperando Jesus passar e vê-lo ali sentado. Ele foi logo gritando e dando um jeito de ser percebido: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha pena de mim. Ele gritou com todas as suas forças, porque ele queria ser percebido. E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos colocar diante de Jesus e importuná-lo para que ele nos abençoe. Eu quero dizer que nós devemos fazer o que a Bíblia nos orienta, lá em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Meu irmão e minha irmã, Deus não está alheio, distante, ausente ao que está acontecendo conosco. Na verdade, Deus está muito interessado nos nossos problemas, sim, e Deus jamais vai ficar aborrecido por ouvir as nossas orações. E é por isso que nós não podemos ficar calados, não podemos ficar parados em relação àquilo que está acontecendo de ruim conosco. Precisamos fazer como Bartimeu. Precisamos buscar a Deus, insistir com Deus naquilo que precisamos. O verso 28 mostra que as pessoas tentavam impedir Bartimeu de gritar, tentavam impedir Bartimeu de alcançar o seu propósito, mas quanto mais as pessoas tentavam impedi-lo, mais ele gritava. Ele não se conformou, ele não se deixou vencer. Meu irmão, minha irmã, olha só essa história e aplique essa história na sua vida. Não permita que nem as pessoas e nem as forças das trevas lhe desviem do propósito que Deus colocou no seu coração, da sua busca por Deus. Insista na sua bênção, em nome de Jesus. Deus sempre vai dar uma resposta para você. Você sabe que são 3 as respostas de Deus, né? Sim, não ou espere. Deus nunca vai deixar você no vácuo. Deus nunca vai deixar você no vazio, na incerteza. Ou Ele vai te falar sim, ou Ele vai te falar não, ou Ele vai te falar espere. Se você tem buscado a Deus em oração, se você tem pedido uma bênção de Deus, Ele vai te dar uma resposta. Se Ele disser sim para o seu pedido, para a sua oração, dê graças a Deus, glorifique o seu nome. Se Ele disser espere, meu irmão, acalma o coração. Não tente adiantar as coisas, não tente tomar atalhos, simplesmente espere, não tente adiantar as coisas. O que é de Deus acontecerá na sua vida no tempo certo. Se Ele disser não, acalme o coração, na certeza de que Deus tomou a decisão certa. Porque veja, você é importante para Deus. Quando Jesus parou e deu atenção para Bartimeu, Ele estava mostrando que Bartimeu era importante para Ele. Quando Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar e nos salvar do pecado, do inferno e da morte, Ele também estava dizendo: você é importante para mim, você é importante para Deus. E por ser importante, Deus ouve a sua oração. Deus está atento
aos pedidos que você tem colocado diante do altar. Então, meu irmão, simplesmente busque a Deus. Não se furte de clamar pelo que Deus tem preparado para você. E fique atento às respostas, sim, não e espere. Algo Deus vai falar ao seu coração, algo Deus vai fazer na sua vida. E sempre lembre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, pastor, mas para mim está muito difícil esperar. Meu irmão, mais vale aguardar uma resposta do que tomar uma atitude equivocada e depois ter que colar os cacos de uma vida destruída por uma decisão tomada errado. Então aguarde Deus falar com você. Não tome atitudes precipitadas, porque Deus vai te dar a resposta na hora certa. Se Ele falar não, meu irmão, eu repito para você, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo comigo. Acalme o coração, meu irmão. Deus não está fazendo o mal. Deus está fazendo o bem. A compreensão virá em algum momento. É difícil aguardar. A espera é sempre um desafio para aquele que crê. Mas Deus vai trazer compreensão no tempo certo. Então, aguarde, tá? Agora veja só que curioso. Os milagres de Jesus causam um efeito interessante em algumas pessoas. Elas se tornam discípulos de Cristo. Lá no versículo 52 diz assim: Jesus diz para Bartimeu: vá, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. O milagre que Jesus fez não transformou somente o exterior de Bartimeu, mas o interior também, porque Bartimeu se transformou em um discípulo, em um seguidor de Cristo. Se você olhar outros relatos bíblicos, você vai ver que a mesma coisa aconteceu com várias pessoas. Por exemplo, a sogra de Pedro, que foi curada por Jesus. Assim que ela foi curada por Jesus, ela passou a ser um instrumento de bênção na vida de Cristo e passou a ser seguidora de Cristo. Com Maria Madalena, com Joana, com Susana aconteceu a mesma coisa. Jesus expulsou demônios que dominavam essas mulheres e a partir do momento que elas foram libertas, elas se transformaram em seguidoras de Cristo, em instrumentos nas mãos do Senhor, passaram a viver radicalmente os ensinamentos de Jesus. Meu irmão e minha irmã, quando a bênção acontece na nossa vida, imediatamente deve acontecer também uma transformação do nosso interior. As bênçãos devem aumentar o nosso amor e a nossa devoção por Cristo. Quando nós somos alcançados pelo amor e pela bênção de Deus, nós ficamos marcados. E nós não podemos deixar esse toque de Deus se dissolver com o tempo. Nós precisamos nos tornar discípulos insaciáveis de Deus, discípulos que não se cansam de estar com Ele, de aprender mais dEle, de mostrar para todo mundo que nós somos marcados pela sua bênção. A bênção de Cristo não pode passar batida em nossas vidas. Ela precisa influenciar as nossas vidas. Então, deixa a bênção de Deus influenciar você. Deixa a bênção de Deus extrair o melhor de você. Assim como Bartimeu se transformou em um discípulo radical, um instrumento nas mãos de Deus, depois de ter sido abençoado, né? Que você, ao ser abençoado, ao receber essa marca da bênção de Deus, você se transforme em um instrumento de bênção, que essa bênção extraia o melhor de você. Ouça, meu irmão, eu quero encerrar por aqui. Você é muito importante para Deus. Não deixe
nenhuma voz externa tentar colocar na sua mente o contrário, uma ideia contrária a essa. Você é importante para Deus. Não se menospreze pensando que Ele não está interessado em você. Permita que o amor de Deus alcance o seu coração, transforme a sua vida, transforme o seu caráter, transforme as dores que hoje machucam a sua alma. Permita que o amor de Deus faça a sua vida transbordar de bênção e faça de você um apaixonado por Jesus. Assim foi com Bartimeu, assim foi com tantas pessoas da Bíblia, e que assim seja comigo e com você também. Que a bênção e o milagre de Deus transforme as nossas vidas para o bem cada dia mais. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai bendito, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti. Quero colocar, Senhor, a vida do meu irmão diante de Ti, que talvez esteja vivendo um tempo de muita luta, um tempo de muita dor, um tempo de sofrimento, talvez um tempo de perda, Senhor. Pai bendito, que assim como houve um milagre tão grandioso na vida de Bartimeu lá no passado, haja também um milagre na vida do Teu filho e da Tua filha também. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão caminhando no pacto de oração, na campanha de 7 semanas de oração. Deus, esses são filhos que estão perseverando, que estão cumprindo a Tua palavra, Senhor, que estão obedecendo ao mandamento da persistência e da perseverança. Deus, olha para essa fé depositada no Teu altar e honra essa fé, ó Deus. Pai, honra a fé daqueles que têm Te buscado dia após dia, e faz com que a Tua bênção alcance essas vidas. Traz livramento, Senhor, traz orientação para aqueles que não conseguem enxergar uma saída. Traz, ó Deus, força para aqueles que estão se sentindo enfraquecidos nesses últimos tempos. Traz renovo espiritual, renovo da fé, renovo do vigor físico, renovo do vigor emocional. Vai restaurando cada vida, vai fazendo com que sonhos sejam realizados, ó Pai. Vai transformando as vidas no poder do Seu Santo Espírito. Repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda obra do mal, toda interferência das trevas que tem atuado na vida dos Teus filhos, ó Pai, tentando levar os Teus filhos para baixo. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação maligna, toda seta maligna lançada contra a vida dos Teus filhos, que caia por terra em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, revela para os Teus filhos, Senhor, as obras malignas, para que eles possam se levantar contra e repreender, ó Deus, e que possam ver o Senhor dando livramento, ó Pai. E quero, Senhor, também, em especial, orar, ó Pai, pela vida da família do nosso irmão reverendo Otoniel, que hoje perdeu a sua esposa, a nossa irmã Cleiri. Senhor, eu oro por essa família que Te serviu, ó Pai, a irmã Cleiri que Te serviu a vida toda, serviu a Tua igreja, ó Deus. Nós Te louvamos porque, por ser uma serva fiel, por ter sido um instrumento nas Tuas mãos, o Senhor a abençoou todo esse tempo. E agora que aprove ao Senhor recolhê-la para Ti, que o Senhor conforte os filhos, Senhor, que o Senhor conforte a família, traga, Senhor, a certeza de que um dia haverá um reencontro. E junto com a Tua igreja agora, Pai, me uno à oração de cada um dos irmãos que estão comigo agora. Eu oro pela vida do nosso irmão reverendo Otoniel, para que o Senhor também lhe dê o Teu sustento, para que o Senhor lhe dê a Tua força, para que o Senhor lhe dê a Tua cura.
e que a tua vontade se cumpra na vida dele, ó Deus. Eu oro por todos aqueles que estão sofrendo num leito de UTI, num leito de hospital, pessoas da nossa igreja, irmãos, amigos, Senhor, familiares de irmãos da nossa igreja que estão num tempo de enfermidade, que o Senhor alcance essas vidas com o poder de cura, Senhor, para que não venhamos a perder mais pessoas. Guarda-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero só deixar esse recado com você para a gente se despedir. Domingo, nosso culto volta a ser presencial, tá? Então, aguardo você aqui para o nosso culto. A princípio, nosso culto fica às 19h30, mas eu confirmo esse horário com você durante a semana pelo nosso grupo de WhatsApp, ok? Os cultos ainda serão transmitidos pelo YouTube, você poderá acessar normalmente como já tem sido feito, ok? E eu espero ver você aqui no nosso culto, com saudade de muita gente, e a gente pode se rever aqui, claro, né? Não se esqueça, venha de máscara, vai ter álcool 70 esperando você ali na porta. Nós vamos respeitar todos os protocolos de saúde para que possamos fazer um culto com responsabilidade, tá? Aguardo você aqui no domingo. Uma boa semana, fique com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.